meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Bom, gente, e nós vamos começar essa nossa segunda aula. Como eu falei anteriormente, nós vamos começar agora. Eu quero falar um pouco sobre os ofícios, irmãos, de profeta, sacerdote e rei, para que a gente possa ficar inteirado, né, na função que cada um ele exercia naquela época, né, esses ofícios teocráticos, né, israelita. Então nós vamos tratar um pouco, né, de cada um. E o primeiro que nós iremos tratar aqui se trata do ofício de profeta. O profeta, ele era a boca de Deus ao povo hebreu no passado, aonde o profeta era usado por Deus, né, para levar uma palavra ao povo, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra que viesse a necessidade, né, do povo, pois o povo ele era carente de ouvir a voz de Deus. O povo em si, o povo hebreu, era um povo muito rebelde. E veja o que diz aqui a palavra de Deus em Êxodo 7. Êxodo 7:1, irmão. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre o Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Então quer dizer, mas por que Deus constituiu Moisés como Deus, né, e Arão como profeta? A Bíblia vai falar que Moisés, ele disse que ele era pesado de fala, né? Ele na verdade era medo. E Deus ali então chama Arão, né, também, e constitui Arão como profeta de Deus, para levar a mensagem para o faraó, já que Moisés ele temia ser morto, né? A gente vai ver isso também lá em Gênesis, né? Vai falar dessa função. Em Êxodo 20, amados. Êxodo capítulo 20, nós também temos essa passagem, né? Uma passagem que vai relatar a importância do profeta. Êxodo 18 ao 19. Todo o povo presenciou trovões, os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala nós tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então a gente vê aí que Deus, né, faz certas manifestações, né, trovão, relâmpago, e o povo ficou temeroso. E o povo não quis ouvir a voz de Deus, irmão. Preferiu ouvir a voz de Moisés, né? Agora nós vamos tratar aqui, sabendo, irmão, que o primeiro profeta, né, o grande primeiro profeta se deu em Abraão. Gênesis 20, em versículo 7. A gente só estava pincelando, amado, para poder ter uma ideia dessa função, né, desse ofício de profeta que Deus dara a cada irmão, entendeu? Então diz assim em Gênesis capítulo 20, versículo 7: Agora, pois, resistiu a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se porém não lhas restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu.
Glória a Deus. Quer dizer, Deus, né, irmão, ele usou aqui, né? Ele disse para quando Moisés estava aqui na terra de Negueb, né? Habitando entre os caldeus, Deus usa a Abraão, né? Porque ali as pessoas ficaram. Abimeleque, ele desejou, né, a mulher, a Sara, e parece que era um costume desse povo, quando via alguma mulher formosa, eles tomarem ela para si, se ela é independente dela serem casada ou não. E aí pegaram a Sara, né, e Deus, ele adverte a Abimeleque para devolver a mulher, a Sara, a Abraão. E aí Deus diz que ele vai interceder. Abraão intercederá por Abimeleque, porque ele é profeta. Então aqui a gente vê, né, que o profeta, ele também era ele era o que levava a palavra de ânimo, de esperança. Ele também era o que levava a palavra de intercessão. Ele também era aquele que fazia o quê? Ele intercedia, né? Ele intercedia. Louvado seja Deus. Vamos agora passar aqui para o ofício de sacerdote, irmão. O sacerdote era o ofício sacerdotal, né? E aí, antes que houvesse nação, o primeiro e, entretanto, obscuro sacerdote foi o Melquisedeque, né? Melquisedeque, a Bíblia vai relatar que ele era sacerdote. A gente vai ver isso lá em Gênesis, no capítulo 14 e no versículo 17 até o 20, onde vai relatar da seguinte forma a palavra de Deus. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém, irmãos? Então aqui a gente está relatando, quando essa passagem ela vai falar das pessoas que pegaram Ló e levaram Ló cativo, né? Esse rei, junto com outros reis, né? Ele pega a Ló, que é sobrinho de Abraão, e leva Ló cativo. E aí Abraão vai buscar a Ló, e aí ele vence aqueles reis. E aí vem Melquisedeque e como sacerdote, e a Bíblia vai falar que de tudo ele deu Abraão o dízimo. Então Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, né? Mas a gente vai entender, amados, que o ofício sacerdotal ele se dá em Arão, que é onde nós vemos o desenvolvimento desse ofício sacerdotal. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Isso se encontra também lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, irmão, e versículo 9 vai tratar desse assunto. A gente vai ver esse ofício sacerdotal, que é o de sacerdotal, né? E diz assim a palavra de Deus: tomarás 2 pedras de onix e
gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Quer dizer, essas pedras de onix, elas ficavam no peito do sacerdote. Também a gente vai ver 17 e 21. É meio longo, mas eu vou ler, irmãos, para vocês aqui, certo? Vai do versículo 17 até o 21, que diz assim, ó: e colocarás nele o engate de pedras com 4 ordens de pedras: a ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira, diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata, ametista. A quarta ordem será de berílio, onix, jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Será esculpidas como sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra, traçadas de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas das extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engates e porás na obreira da estola sacerdotal. Frente dele farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peito, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e porás 2 obreiras na estola sacerdotal abaixo, na frente dele, perto das suas junturas, sobre o cinto de obra esmeralda da estola sacerdotal, e ligará o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Amém? Então, irmão, o sacerdote ele levava no peitoral, né, essa estola sacerdotal com 12 pedras que representava as 12 tribos de Israel. E isso, irmão, demonstra o que? O amor, né, que Deus tem pelo povo hebreu, que hoje são os judeus, né? O afeto, levar a estola sacerdotal junto ao peito, ao coração, né? Demonstra o sentimento de amorosidade, né? De amor, de zelo, de cuidado para com o povo hebreu que Deus tinha, amados. Agora nós vamos falar um pouco do ofício do rei, né? O ofício de rei ele começa em Israel de uma forma meia conturbada. Há uma rebelião, né? Na verdade, o povo de Deus ele vê as outras nações com reis, e aí ele deseja, irmão. Eles não entendem muito bem, mas eles veem que eles ali não têm um rei para com as outras nações, e eles desejam, né, um rei. Samuel de antemão ficou meio assim, meio triste, né, com essa atitude do povo, mas Deus disse para Samuel: olha, Samuel, o povo não está te rejeitando não, está rejeitando a mim, não te preocupas. E aí Deus disse: olha, vai lá, né,
e diz para o povo o que é ter um rei, né? Quais são as obrigações do povo diante de um rei. E Samuel, a Bíblia vai relatar que Samuel foi diante do povo, irmão, e expressou ao povo como é que seria ter um rei e quais seriam a obrigação desse povo diante do rei, né? O rei, Deus havia legislado sobre o ofício, né? Lá em Deuteronômio a gente vai falar, a gente vai ver isso. Deuteronômio 17, do 14 ao 20. O povo de Deus, irmão, era um povo meio coração duro, inconstante, não queria assim muito tão desligado com Deus, né? A eleição e os deveres do rei. Eu vou ler aqui para vocês, irmão, certo? Eu já falei um pouquinho, mas eu vou ler, que está na palavra de Deus. Quando entrares, né, a eleição e os deveres de um rei. Ó, quando entrares na terra que dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, nela habitareis, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que achar em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti. Quer dizer, Deus está dizendo, ó, aquele que não for hebreu não pode ser rei. Tem ninguém estranho, nenhum estrangeiro. Tem que ser da nação, tem que ser filho da nação, né? E assim um dentre eles, irmãos, não estabelecerás sobre ti, né? Entre eles, porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor, nosso Deus, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicarás mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem se multiplicará muito para si prata ou ouro. Quer dizer, Deus dá uma ó. O rei não pode ter muitas mulheres e também não pode ter muita riqueza, né? Para que o coração dele não viesse a se desviar da presença de Deus. Também, quando se assentares no trono, o seu reino escreverá para si um translado desta lei, um livro do que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardares todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, Deus ali, ele diz também que o rei, ele terá um livro, né, diante dele, onde ele vai estar sempre meditando neste livro, para que ele não tenha o coração corrompido, né? Então a gente vê aí a função do rei. E a nossa conclusão sobre esses três ofícios é: os profetas, os sacerdotes, os reis do Antigo Testamento tinham seus ministérios completamente vinculados à lei. O profeta pregava, o sacerdote aplicava pessoalmente e especificamente. Irmão, lembrando que o sacerdote, quando ele ia fazer os rituais, ele tinha que fazer por ele também, irmão. Então, ele não era uma pessoa imune, né? Ele precisava fazer diante de Deus também as suas obrigações como profeta. Ele não podia adentrar na presença de Deus de qualquer maneira. Então ele tinha que fazer por ele também certo sacrifício para poder adentrar na presença de Deus. O rei ele fazia cumprir, né, nacionalmente a lei. Então
nessa parte, né, irmão, que nós queríamos trazer para vocês um pouquinho, falar um pouquinho desses esses três ofícios da teocracia israelita, né? E aí a gente vai adentrar e falar um pouco sobre Ezequiel, no período do exílio, esse profeta, né, muito usado por Deus. Ele foi levado para a Babilônia em 605 a.C. Ele foi comissionado por Deus para o ministério profético entre os anos 593, né, antes de Cristo. Seu ministério anterior é a queda de Jerusalém. É cheio de visões, de demonstrações ao povo para ver que se conseguia evitar catástrofes, né, que ameaçava a perder a sua pátria. Então Deus, irmãos, dava visões, revelações a Ezequiel, irmão, para que Ezequiel levasse ao povo essas visões, para que o povo, irmão, não viesse a pecar e para se manter a pátria. Porém, o povo, irmão, ele foi rebelde a tudo isso, né? E o que aconteceu? O povo foi levado em cativeiro. O povo não obedeceu, não ouviu a voz do profeta. E hoje é o que nós vemos, irmãos, também nos dias de hoje, né? As pessoas não ouvem, né, a voz de Deus, não meditam na palavra e são muitas das vezes enganados por falsos profetas. Um outro profeta, irmão, do exílio é o Daniel. Daniel, jovem, né, foi levado também cativo para a Babilônia. Ele era esse sábio, servo do Senhor, esteve em evidência na corte de Babilônia, chegou a uma elevadíssima posição de vice-rei. Por meio dele, o Senhor revelara a sua providência sobre a Babilônia e o seu rei. Então, Daniel, irmão, foi um exemplo, né, de servo de Deus, um exemplo de profeta. Ele não temeu, né, ali mesmo em cativeiro. Daniel, a Bíblia vai falar que ele orava 3 vezes ao dia, né? E os seus adversários, quando o viram orar, né, eles iam e relatavam ao rei: olha, rei, o Daniel está ali orando, né? Ele disse que não se prostra diante da imagem que foi feita daquela estátua. E aí, irmão, Daniel, ele é jogado, né? A gente sabe, ele é jogado na cova dos leões, mas os leões não o devoram. A Bíblia também vai falar um pouco, vai relatar sobre os 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, relata que havia ali um 4º homem, irmão, e o fogo era tão intenso, irmão, mas o fogo não consumiu a Sadraque, a Mesaque nem a Abednego. Por quê? Porque havia ali, irmão, a presença de Deus. E a Bíblia relata também, irmãos, que as pessoas ficaram ali maravilhadas. Então elas foram ver o que aconteceu, irmão. O fogo que ali estava consumiu aquelas pessoas. Então a gente vê nesse período do exílio, né, o povo, Deus continuou dando livramento para aqueles que eram realmente servos fiéis e obedientes à palavra de Deus. Outro servo que Deus usou, irmão, grandemente foi Jeremias. Jeremias, irmãos, ele é conhecido como o profeta chorão, né? Ele que Deus usara. Nós sabemos que Jeremias, irmãos, ele não casou. Ele foi um profeta que Deus não permitiu dele casar-se. E ele também foi poderosamente usado para exortar os israelitas ao arrependimento antes da queda de Jerusalém.
ele dedica parte do livro a confrontar os cativos de Babilônia, a ele dá bons conselhos, né? Quer dizer, Jeremias ele dava, irmão, um bom conselho, porém as pessoas não atendiam a palavra que Deus dava a Jeremias, e Jeremias levava, então eles não entendiam. Suas palavras são de esperança, pois o povo saberia o tempo que duraria o exílio, né? Durante 70 anos. No fim desse período, Deus voltaria sua atenção ao seu povo e lhe daria a glória de outrora, mudaria sua tristeza em alegria. Então, irmão, Jeremias ele foi um profeta e sempre trazia ali uma palavra de esperança. Olha, não vamos desanimar, nosso Deus há de nos dar o escape. Esse cativeiro ele não é para sempre, ele tem um tempo determinado, né? Tudo isso Jeremias ele apresentava para o povo, irmão. Um outro profeta também muito conhecido, irmão, é Isaías, irmãos. Isaías, segundo a segunda parte de Isaías, no capítulo 40 até o 66, é escrita para edificar os abatidos de coração que se achavam no cativeiro. Então Deus usa Isaías, irmãos, e traz o que? Também uma palavra, né, de consolo, uma palavra para consolar aqueles que estavam ali encarcerados, em cativeiro, passando por momentos difíceis, por momentos, irmãos, de crise. E eu não vou ler tudo, irmãos, porque se eu for ler, mas eu vou ler apenas uma parte. Aqui está no capítulo 40, diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, aqui a gente vê esse relato, né, onde Isaías ele vai declarar que o Senhor vem, né, para trazer, né, a tão esperada alegria a Israel, ao povo hebreu que passara por este momento, irmãos, difícil. Amém?